O que vocês querem falar sobre o jogo ontem? Esgris, você que teve nas reportagens, e aí? O time do Racing é um time muito chato, a gente já destacava aqui, mas antes tem que falar o que o Beleléu trouxe aqui no tempo de jogo. E nós Foi ele que ligou pro Felipe Luiz. Nós perguntamos, e aí, Samuel Lino ou Carrascal? Ele falou, não, esse é jogo pra Carrascal. E foi mesmo, não só pelo gol marcado, mas também pela movimentação no primeiro e no segundo tempo. Baita jogador, hein? Nossa senhora, jogador da seleção colombiana. Danilo, é um cara chato de ser marcado, porque ele não tem uma posição fixa. Aliás, quando ficou fixo no começo do jogo, mesmo assim ele era difícil de ser marcado, mas depois, como ele teve uma movimentação interessante ali, quebrava a cabeça o Sousa, o Zuculini, mas quando começou o jogo, o Racing atuou da mesma forma como atuou no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Teve um futebol destemido, foi pro ataque, utilizando, principalmente com atletas do meio campo pra frente mais altos, aquela bola alçada na área, aproveitando ali as saídas dos laterais. Ontem o Guilhermo Varela foi a grande novidade do lado direito, no lugar do Emerson Royal, e do lado esquerdo teve mais uma vez o Alexandro. E aí bolas alçadas na área, o time foi assustando ali os torcedores e o Beleléu foi sumindo ali na cadeira, né? Mas com 15 minutos, com a bola no chão, redistribuindo melhor a jogada, mesmo a equipe argentina na linha com 5 jogadores, porque o Sousa afundava entre os zagueiros e você tinha o Almendra com o Zuculini, também outros jogadores fazendo ali uma linha aproximada no meio-campo, congestionando o meio-campo, utilizava as laterais. Quem ficou muito abaixo ontem foi o Luiz Araújo, mas o Carrascal, o próprio Pedro, também o Arrascaeta, na movimentação conseguiram ali algumas oportunidades. E como é bom você ter o banco de reservas, porque você, com dificuldade ali com o Arrascaeta e com o Pedro, você saca e você coloca um Plata, você pode colocar ali também outros jogadores que entraram como Samuel Lino, que foi diferencial no segundo tempo pela movimentação. O Plata sai da direita, vem para o meio-campo e bagunça a marcação da equipe do Racing, e ali sai o primeiro gol do Samuel Lino, e bem impedido. E aí o segundo você pode discutir um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, ajustado. Na minha opinião, estava na mesma linha, mas é uma vantagem mínima. É uma vantagem, óbvio, mas só que se tomar um gol no primeiro tempo no El Cilindro, vai ser difícil segurar. Continuo com o meu prognóstico. O Flamengo vai passar, mas vai passar nos pênaltis, porque vai perder o jogo de volta. E o Racing reclamou muito de um gol marcado que foi anulado por uma falta, né? Que foi marcada dentro da área, né? Que sinceramente, no momento, Lima, se é o cara que sobe de cavalinho, se é um cara que faz a carga, ali eu vi um toque normal. E também não tirou do jogo o Alexandro. Eu marcaria gol ali. Ali eu marcaria gol. Mas assim, o Beleléu, ele falou que foi claro, né, que não foi pênalti no Gustavo Gomes e que foi falta ali do jogador do Racing nesse jogo. Ele seguiu o mesmo critério, né, pra falar aí sobre os dois lances. Mas aí aqui não tava o Wilton, né? Se tivesse o Wilton... Deixa eu trazer uns números do jogo aqui que eu peguei aqui. Posse de bola do Flamengo foi de 72% contra 28% do Racing. Finalizações foram 20 do Flamengo contra 4 do Racing. No gol foram 7 do Flamengo e uma só do Racing. 3 chances claras do Flamengo, 10 escanteios para o Flamengo e 4 do Racing. Foi mais mérito defensivo ali do Racing de segurar esse resultado ou ineficiência do ataque do Flamengo de fazer uma vantagem maior, Rani? Eu acho assim que os números eles refletem bem o que foi a partida, no sentido de foi uma partida, por mais que o Racing, o Marcelo Lima ele coloca o Racing aí como o melhor argentino da atualidade, e efetivamente mas ainda assim há uma distância, há um abismo entre os dois times quando você analisa os jogadores, né? Você analisa a qualidade técnica. Então, para mim, é uma briga ali de Davi contra Golias, né? Uma briga de Davi contra Golias. E o próprio Gustavo Costas, que é o técnico do Racing, ele fala isso na coletiva, que não tem como você igualar. Não tem. Tecnicamente ali, o Flamengo, ele é muito superior ao Racing, mas é muito superior. Então, como que o técnico argentino ele está fazendo para que o Racing se mantenha vivo e eventualmente avance a final da Libertadores? É justamente usar o coração, né? Porque é o que ele fala, é a vontade, é o coração, é se desdobrar, e foi o que a gente viu. O Racing, ele fez uma partida de muita entrega, então você vê que os jogadores, assim, os 11 jogadores,
eles entregaram 110% do que eles tinham para conseguir igualar um confronto contra o adversário que é superior tecnicamente e que está jogando em casa. E o Flamengo, por ser melhor em muitos dos aspectos de jogo, ele teve um volume de jogo maior, teve mais oportunidades, em alguns momentos dominou o jogo, mesmo o Racing tentando ser perigoso, né, em algumas jogadas aéreas e de contra-ataque, mas deu a lógica, assim, deu a lógica. Agora, quando a partida for na Argentina, aí vai mudar todo o panorama. Eles vão ter que sair para jogar, eles vão ter que buscar o gol. Vai ter, mas eles vão ter a mesma vontade, mas eles vão deixar mais espaços. O Flamengo pode se apoiar nisso. Só que, por outro lado, eles vão ter o incentivo do torcedor também. Então, eu continuo com a mesma coisa que eu falei ontem. Eu apostei no Racing, até passando no confronto, justamente assim, para ser o palpite diferente. Contraponto, sair da lógica. Mas eu falei, para mim, 55% de chance do Flamengo passar, 45% do Racing passar. E é isso ainda. Ou seja, o Racing está muito vivo e assim, eu concordo com o Sgrillis que em relação ao Carrascal e o Beleléu também que queria, ele foi um jogador que ele entra, ele faz a diferença, ele tem características opostas à do Samuel Lino, que é aquele cara agudo, de lado, que vai para cima, ou tenta a jogada de linha de fundo para procurar um companheiro, ou tenta mesmo a finalização, né? E o Carrascal não, é um jogador mais cerebral, né? Digamos assim, eu não estou comparando os dois atletas, mas é como se fosse tipo um Almada, que ele é um jogador que atua aberto, mas que ele tem um poder de construção, um QI alto para futebol, e ele encaixou muito bem. Quando ele junta ali com o Pedro, ele junta com o Arrascaeta e toda a turma do Flamengo, então você vê que é muita qualidade para você tentar impedir. A defesa adversária tem difícil até de achar um foco. Quem que eu vou neutralizar? Só que tem um porém. O Pedro, não sei se o Lima vai comentar isso, tá fora do jogo de volta. E isso é uma Deve perda... ficar um mês parado que ele teve uma fratura no antebraço. Perfeito. E isso é um desfalque, porque o Bruno Henrique, ele deu uma declaração depois do jogo, falando que não tá... Assim, ele não muito foi... na vontade de ser centroavante, não. Ele não foi no meio ali do Felipe Luiz, mas com jeitinho, ele falou que não é a dele, que ele não tá feliz e que ele quer jogar no lado ali, que é o que ele gosta.